Para e pense um pouco. Jesus nos diz, a palavra de Deus nos diz, que nós seremos revestidos de imortalidade. Os homens que estavam aqui nesse monte, quando eles contemplaram isso, eles disseram, é verdade. E como é que eu sei disso? Pergunta o apóstolo Pedro, é que eu vi. Eu estava lá no monte, quando aquela voz do céu disse, esse é o meu filho amado. Eu estava lá quando eu vi Jesus Cristo ser transfigurado diante dos meus olhos. Veja o que eu estou pregando, não é uma coisa que eu inventei, uma fábula que engenhosamente algum ser humano inventou. Não, eu sou testemunha disso. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Se você dissesse que viu uma coisa, e você fosse torturado por causa disso, e dissesse assim para você, fala a verdade, e você fosse capaz de morrer numa cruz, tal como Jesus morreu, por causa do seu testemunho. Quando dissessem para você que por causa do que você está falando, você iria para a cruz, você continuaria falando, confessando algo que você sabia ser mentira? Você teria coragem de morrer por uma coisa que você sabe ser mentira? Pedro, quando foi condenado à morte por crucificação. Mas ele não voltou atrás. Antes ele disse assim, mas eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E é por causa disso, diz a tradição da igreja, ele foi crucificado com a cabeça para baixo. Mas ele não negou. Ele não voltou atrás. Porque ele diz assim, olha, quando eu estava lá com ele, eu vi a palavra de Deus se confirmando. Do que Pedro estava falando, meus irmãos? Moisés, Deuteronômio capítulo 18, disse assim, o Senhor enviará para vocês dentre vocês, um profeta semelhante a mim. A ele vocês irão ouvir. Por isso é que vocês não vão consultar mortos, não vão ouvir prognosticadores, não vão consultar adivinhos, vocês vão ouvir aquele que que Deus vai enviar. Ora, quando o apóstolo Pedro está pregando o evangelho em Atos capítulo 3, quando ele está falando a respeito de Jesus, ele fala assim, Moisés falou a respeito dele e disse, o Senhor enviará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Quando Pedro ouviu a voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, Pedro diz, palavra de Deus se cumprindo. Aí Jesus, Pedro, Tiago e João descem do monte. Mas eles perguntam para Jesus, Senhor, não está escrito que antes de vir o Cristo, deveria vir Elias? E o que Jesus explica para eles? Elias já veio. Não foi isso o que o anjo disse para os pais de João Batista? Ou para Zacarias, o pai de João Batista? Ele irá preparar o caminho do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. E mais uma vez, Pedro diz, a palavra de Deus se cumpriu. Irmãos, o Monte da Transfiguração nos mostra que a Bíblia é a verdade. Que a Bíblia não é uma coisa que homens inventaram. Não, foram homens que não somente escreveram, mas escreveram aquilo que viram, que experimentaram, que ouviram. É por isso que João diz, o que nós vimos com os nossos próprios olhos, o que nossas mãos tocaram, o que nós ouvimos a respeito do Criador da vida, é o que nós estamos contando para vocês.